Olá, alunos da Escola Celestino de Souza. Eu sou o professor Valvé, da disciplina de História, e hoje iremos dar continuidade aos conteúdos que estamos trabalhando nessas aulas remotas desde o final de março. Na videoaula anterior, nós falamos sobre a expansão marítima europeia. E vimos que entre os séculos XV e XVI, navegadores europeus venceram seus próprios temores e se aventuraram em expedições marítimas que atravessaram o Oceano Atlântico, desbravando mares, fronteiras e chegando aos territórios mais distantes. Dentre várias transformações ocorridas a partir daí, nós temos a conquista e a exploração do continente americano, chamado pelos europeus de Novo Mundo. Nós vimos na aula anterior que Portugal foi um dos países pioneiros no processo de navegação marítima. Vimos que ao longo do século XV, início do século XVI, os portugueses fundaram portos e fortalezas, começando pelo continente africano, atingindo as Índias e também chegando às terras que hoje são chamadas de Brasil. Que foi o conteúdo que nós trabalhamos no videoaula anterior. Hoje nós daremos ênfase às navegações espanholas. Depois que os portugueses chegaram às Índias e também à região que hoje chamamos de Brasil, Espanha, que é um país da Península Ibérica vizinho a Portugal, também iniciou seu processo de expansão em busca de novas rotas. Então, assim como os portugueses, os espanhóis também vão praticar as chamadas grandes navegações. As navegações da Espanha. No final do século XV, 1492, acontece a reconquista da Península Ibérica pelos católicos. Se vocês lembram, durante quase toda a Idade Média, a Península Ibérica foi invadida pelos árabes, pelos turcos principalmente, que dominaram as regiões da Península Ibérica. E logo após essa dominação, os europeus, os ibéricos principalmente, eles começaram com um processo de reconquista, de tomada desses territórios. Porém, definitivamente, esses territórios só vão ser reconquistados aí no final do século XV. É um momento em que um navegador genovês chamado Cristóvão Colombo chega aos reis espanhóis Fernão e Castela e busca recursos, apoio financeiros para realizar também as expedições marítimas. Importante lembrar que na época, principalmente depois do Renascimento, no meio científico circulava a ideia de que a Terra era esférica. E um dos projetos de Colombo era navegar em relação ao leste para chegar no oeste, ou seja, ele pretendia sair pelo Oceano Atlântico e atingir as Índias, seguindo sempre em frente. Nessa empleitada, três naus, três caravelas comandadas por Cristóvão Colombo, chegaram na região do Caribe em agosto de 1492. Depois de 2 meses de viagem, Colombo aportou na ilha de Guanani
que ele chamou de São Salvador. Em seguida, atingiu as ilhas de Cuba e São Domingos. Por Colombo acreditar que havia chegado às Índias, ele nomeou os habitantes que ele encontrou na América de índios. Colombo fez ainda mais 3 viagens antes de morrer, mas morreu acreditando que, ao chegar na América, ele teria chegado às Índias. Então, inicialmente, o novo continente, ou novo mundo, como chamavam os europeus, foi colonizado pelos portugueses e espanhóis. Esses dois países se tornaram potências europeias por praticar o comércio nos 4 continentes, por estabelecerem feitorias e fortalezas nesses continentes. Eles passaram a ter o domínio, o monopólio comercial, que antes era monopolizado, controlado por outros povos da Europa e também da Ásia, o caso dos venezianos e dos muçulmanos. Quando os espanhóis passaram a explorar as novas terras da América, eles entraram na disputa com os portugueses. Os reis das 2 coroas solicitaram à igreja que ajudasse na resolução do problema, que foi resolvido só com o Tratado de Tordesilhas. Depois que Portugal e Espanha passaram a colonizar, dominar o continente americano, especialmente os espanhóis, que inicialmente já encontraram prata, mineração, também porque existiam nessa época civilizações importantes como os incas e os astecas, que foram dominados pelos espanhóis. Outros povos da Europa também quiseram participar desse processo de colonização. Então, eles passaram a contestar essa divisão da América entre essas 2 potências e começaram a lutar também por um domínio aqui, que foi o caso da Inglaterra, França e Holanda, as principais potências europeias, que passaram a disputar, através de práticas de pirataria, o domínio nesse novo continente. Ingleses e franceses, e também holandeses, tomaram algumas áreas na América do Norte e na Ásia e realizaram ações de pirataria contra as embarcações e domínios portugueses e espanhóis. Muitos piratas, chamados também de corsários, ficaram famosos e se tornaram aventureiros e conquistadores. Os governos de Portugal e Espanha protestavam contra o apoio que os reis da Inglaterra, Elizabeth I, e o rei da França, Francisco I, davam aos piratas que navegavam a serviço dessas coroas. As consequências das grandes navegações. Com as expedições marítimas e a conquista de novos territórios, a burguesia europeia aumentou suas riquezas e os reis ganharam mais poderes. Entretanto, as populações nativas das terras conquistadas foram quem pagaram um preço mais alto por essa ação conquistadora, porque eles sofreram a violência dos conquistadores. Muitos foram dizimados pelas doenças que não existiam nesse continente.
que foram trazidas pelo colonizador, assim como o processo de escravização cometida contra os indígenas e também contra os povos africanos. Esse assunto nós abordaremos nas aulas seguintes. Então vocês têm a referência bibliográfica aí, que são os livros pelo qual foi baseado essa videoaula, e temos aí uma orientação de atividade. É importante que a leitura das páginas indicadas seja a primeira atividade que vocês façam. Em seguida, vocês podem assistir o videoaula e vocês vão perceber que no último slide há sempre uma orientação de atividade, que são os recapitulando, que está indicado aí as páginas e as questões que vocês deverão copiar e depois responder em seus cadernos. É importante que vocês, ao enviar essas atividades, vocês identifiquem com o nome e a turma de vocês. Então, até mais, nos veremos no próximo vídeo. Obrigado.